Olá pessoal, bom dia. É uma alegria indescritível poder participar aqui do Teu Amanhecer nos nossos programas, episódios diários. Se você nos assiste em qualquer outro horário, também é uma alegria, como é o Espírito de Brasília, está a ceia da tua mesa em relação ao banquete que é a obra de Jesus. Esse programa, conduzido por Flaviana, por Cláudia, por Wagner e por mim, Mário Augusto, objetiva trazer reflexões breves em relação à doutrina espírita, que acende e transparece ainda mais a lição do Evangelho, todo o amor de Jesus por nós. Especificamente, estamos tratando esse livro de uma maneira sequenciada, intitulado Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E estamos no capítulo 69, em que o benfeitor Emmanuel traz uma reflexão a respeito do tempo de hoje. Muitas vezes a gente se preocupa com o futuro, muitas vezes a gente fica nas reminiscências do passado, mas qual é o real valor que nós damos ao hoje? Há até um clichê que o hoje aí conjuga o verbo presente, que por isso é um presente de Deus. Então a reflexão para hoje é fincarmos os pés, se pudermos, não que vá conseguirmos, mas se pudermos, no hoje. E nesse capítulo, logo no começo, Emmanuel traz a seguinte passagem em uma carta de Paulo aos Hebreus. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, a reflexão de Emmanuel para o texto de hoje diz respeito a nós valorizarmos o nosso processo de mudança, o nosso processo de protagonismo e o nosso processo de entrarmos na órbita do Cristo. E se tem uma estratégia pela qual nós podemos entrar na órbita do Cristo, é a estratégia de acreditarmos em si. Ninguém é perfeito. O espírito mais perfeito que habitou o planeta Terra, conforme registra a questão 625 do Livro dos Espíritos, é Jesus Cristo. Então nós estamos aí nos nossos processos de construção pessoal, nos nossos processos de continuidade. Durante muito tempo eu falava recomeço, mas olha o dedinho, não tem nada de recomeço. A vida é uma grande continuidade. E nós, às vezes, almejamos um objetivo, como, por exemplo, como é que eu vou aqui conseguir terminar esse programa? Daqui a pouco termina, falta aí 2 minutos e 10. Mas a gente tem que ter ideia na questão do presente, do hoje. Vamos nos preocupar com o futuro quando o futuro chegar. E o pensamento espírita nos ensina que o tempo é uma sucessão de atos. Não à toa que o Espírito de Emmanuel registra o seguinte, a respeito da importância de nos fixarmos ao presente. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. Então a gente se preocupa muito em construir uma imagem, a gente se preocupa muito na perspectiva de externo, do que vão pensar da gente, mas o próprio Jesus nos recomenda que reconhece-se a árvore pelos frutos. E esses frutos que a gente vai colher amanhã, eles começam a partir do processo de semeadura do hoje. Tentemos ter calma com os nossos processos, porque o próprio Jesus nos adverte no sentido de que a cada dia basta o seu mal. E finalizando o texto, Emmanuel diz o seguinte: não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Independente, meu amigo, independente, minha amiga, da situação que você se encontra hoje, o que passou, passou. Vamos tentar aí nos alinhar com o Evangelho, vamos tentar aí nos fortalecer com Deus e vamos tentar aí realinhar
o rumo da nossa existência, com Jesus Cristo, que é, conforme o próprio se revela no capítulo 14, capítulo 14, no hoje, Mário, calma. Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo aí? Fiquei falando no hoje, no presente, no agora e me mandanei no final. Nada melhor do que falar sobre o Evangelho com propriedade de causa. E o final desse episódio demonstrou bastante, que não devemos atropelar o tempo. Porque conforme eu fiz aqui, fiquei gaguejando, errei, atropelei, tive que parar a respiração, voltar ao tom da voz, fixar as bases no presente para concluir essa atividade de hoje. E você, alguma dúvida, algum comentário? Que centro espírita você frequenta? Um abraço e até a próxima.